Bom dia, meninos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Espero que estejam aproveitando essa quarentena aí, que já virou, não é mais quarentena, virou sessetena, oitentena. Mas assim, que vocês aproveitem esse isolamento social, né? Que estejam lendo o nosso livro maravilhoso, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, que vocês tenham fazendo as nossas atividades e que vocês tenham aproveitado também para ficar em família, para cuidar da sua saúde, para fazer as coisas que você gosta, que vocês gostam. Espero também que vocês tenham feito simulado, que tenham gostado. Tudo é novo, diferente, mas tudo acaba bem, não preocupe. Que tudo vai passar e logo logo a gente vai estar junto novamente, pessoalmente. Por enquanto vamos ficando por aqui, torcendo para encontrarem já encontraram tratamento, agora encontrar uma vacina, orando, pedindo a Deus por todos, tá ok? Então vamos lá, nós vamos começar aqui a correção da atividade que eu passei por último, lembrando que toda atividade está valendo pontuação, então não esqueçam de mandar para mim, ou no Classroom, ou no e-mail, tá bom? Já mandei também essa segunda-feira, mesmo que não era nossa data de aula, tá? Mas para adiantar, para vocês ficarem tranquilos, já mandei a atividade, está no Classroom, o trabalho avaliativo. Preste atenção nas orientações desse trabalho, super tranquilo. Façam devagar, consulte os vídeos, as videoaulas, tá? E qualquer dúvida, estamos aqui. Tirem suas dúvidas, organizam. Trabalho avaliativo é para ser feito a caneta, ou preta, ou azul, tá? Pode ser somente a resposta, pode responder na própria folha, ou responder na folha de caderno organizadamente. Quando eu digo organizado, por exemplo, assim, número 1, vamos supor. Aí você põe lá, põe seu nome, e põe lá número 1 e faz a resposta bem organizadinha, bem bonitinha, ok? E a letra o melhor possível para poder identificar, certo? Então tá, é isso que eu queria falar para vocês. Sempre não existe letra feia e existe letra ilegível, então faça letra legível, ou seja, para ler, para não ter dúvida em acento, em outras coisas, ok? Então aqui eu já vou começando com a correção da página 39, 40 e 41. Vou repetir o jargão que está na página 69, tá? Jargão e 70, que é a nossa última página também do módulo 2, que a gente foi fazendo todas as atividades, tudo ok, de acordo. E eu vou repetir porque como é a última, né? E provavelmente a gente vai corrigir as tarefas, fazer tarefas. E vou falar um pouco sobre o estudo em vermelho, vou fazer algumas correções de algumas, pelo menos assim, da metade ou quase da metade da folha suplemento, tá? Que eu espero que vocês já tenham começado a desenrolar, pedir para vocês lerem até metade do livro, e aí depois vocês vão ler a outra metade, e aí a gente faz a outra parte, tudo bem? E espero que vocês estejam gostando. Então, vem comigo na nossa aula de redação e literatura. Bora lá! Então, nós vamos começar aqui do módulo 2, tá? No nosso livro de língua portuguesa. Nós estamos aqui no módulo 2, na página 39, que eu tinha pedido para vocês fazerem, né? Expressões idiomáticas. Então, a gente vai corrigir essa parte e depois nós vamos para frente, ok? Tudo bem? Então, tá lá o módulo 2 aqui, ó, de língua portuguesa. Eu estou nessa parte aqui, ok? Então vamos lá corrigir e depois a gente já entra nas nossas atividades, na nossa explicação de jargão, né? E depois no nosso estudo em vermelho. Então vamos lá. Com que sentido, expressões idiomáticas? Número 1, ele devia estar se sentindo livre como um pássaro voando ou preso no gostoso abraço de sua mãezinha quando o fogo tomou conta da engenhoca e se espalhou pela cabana. Com que sentido a expressão em destaque foi empregada? Se sentindo livre como um pássaro. Essa expressão apresenta um sentido próprio ou figurado? Explique.
Aí vem, com sentido de se sentir-se despreocupado, sentido figurado, pois não pode ser explicada ao pé da letra. Aí vem falando, né, quando uma expressão apresenta um sentido figurado e um sentido de cada um dos seus termos isolados não corresponde ao sentido geral de uma expressão. Ela é denominada expressão idiomática. Sublinha essa parte aí para mim. Aí nós temos a tirinha, né, a historinha do Chachado de Cedrex. Vixe, tão Tião, o computador tá tirando até leite das vacas. Relaxa, bicho. Bicho não vai tomar nosso emprego, não. O quê? Tem uma coisa que ele nunca vai fazer melhor que nós. É puxar o saco do patrão. Bom dia, patrãozinho do meu coração. Na tirinha foi empregada uma expressão idiomática. Identifique-a. Puxar o saco do patrão. Né, se for pensar no pé da letra, não ia ser uma coisa agradável, né? B. Qual é o sentido dessa expressão? Bajular o chefe, né? Dizer carinha, né? Leia uma explicação sobre a origem da expressão idiomática amarrar a cara. Vamos lá? A República Francesa foi proclamada em setembro de 1792. Instituiu-se um conselho executivo com um governo, formado por pequenos burgueses, mas dependia das decisões da convenção para implantar uma política definitiva. O rei Luís XVI foi julgado e condenado. Em 21 de janeiro de 1793 foi decapitado. Corta a cabeça. Na guilhotina, mas pediu que seu rosto fosse amarrado para não ver a cerimônia. Justo. Foi para provar que estava zangado e não concordava com aquilo. Províncias francesas sublevaram-se contra o governo central, Girodini e exército estrangeiro invadiram a França, todos com a cara amarrada, novo símbolo dos rebeldes. Cara amarrada, cara contrariada, né, gente? Não gostei, né? Com que sentido a expressão amarrar a cara geralmente é empregada? Zangar-se. Com base no trecho explicativo, comente qual é a relação de origem de amarrar a cara com o uso atual da expressão. Gente, no caso ali, o ato de amarrar o rosto, né, mostra a insatisfação do rei. Hoje a expressão refere-se ao ato de zangar-se diante de uma situação ou de alguém. Gente, não adianta. Tem pessoas na vida que a gente tem assim, como é que fala assim, são tão transparentes, mas são tão transparentes, que não adianta. Quando ela está insatisfeita com o lugar, até a voz muda. Quando está insatisfeita com alguma situação, quando não gostei daquilo, fica bicudinho. Nós falamos aqui em Goiás, fica bicudinho, né? Então é assim que acontece. Às vezes a pessoa amarra a cara. O que é amarrar a cara? Fazer cara feia. De cara amarrada, empurrada? Não sei. Mas seria mais ou menos assim. Aí depois nós vamos para 40. Na página 40, olha que legal. Nós estávamos falando sobre a produção de um conto. Vocês lembram que eu fiz uma aula especial, uma videoaula especial só sobre conto? E nós falamos de todos os tipos de conto. Lembram disso? Queria aprender a colocar aqueles links assim, ó, que aí eu colocaria agora. Lembra da nossa aula, videoaula de conto? Aí apareceu o link assim. Acho legal aquele negócio, mas ainda não aprendi. Mas isso eu vou aprender. E se vocês souberem aí, manda para mim, me explica. Professor, em tal lugar, ensina. Aí eu vou aprender e vou colocar. Então, vamos lá. Aí nós temos aí esse conto, a incapacidade de ser verdadeiro, tá? Vem falando sobre a incapacidade de ser verdadeiro. E aí, na número 1, o narrador apresenta em seu texto uma característica atribuída ao personagem principal. De qual característica se trata? Ele era considerado mentiroso, ou seja, ele estava faltando com a verdade, né? 2. Compare o texto acima com o conto A Máquina da Alegria. Qual deles é mais conciso? Isto é, apresenta formato mais enxuto e leitura mais rápida. O conto, a incapacidade de ser verdadeiro. Um bom conto consegue provocar algo no leitor. Por exemplo, medo, compaixão, reflexão, né? O que o conto acima pode provocar no leitor? Reflexão, pois se questiona por que o caso de Paulo é um caso de poesia, né? 4. No conto A Incapacidade de Ser Verdadeiro, a seleção de informações foi essencial para que o texto estivesse esse tamanho.
Ocultar detalhes do espaço, do tempo dos personagens deu um destaque ao tema principal da história? Sim, por quê? Porque o narrador teve espaço para narrar as fantasias que Paulo contava à mãe, né? As fantasias que ele contava à mãe. Aí vamos para 5. 5 na página 41. Considerando a estrutura do conto, assinale a alternativa correta. A alternativa é a segunda alternativa. Inicia com o conflito, pois o problema se instaura desde a primeira linha, quando o narrador revela que Paulo tem fama de mentiroso. 6. Que sensação a fala de Dr. Epaminondas no final do conto pode causar ao leitor? E por quê? Surpresa! Porque ele diz que o menino não tem doença física, mas que é um poeta e que isso não tem cura, né? Um outro olhar, né? 7. Não que você saia mentindo aí, gente. Entenda o poema. 7. Em um conto podem ser ressaltados elementos como tempo, lugar e personagem. Que elementos ficam evidentes no conto de Drummond? Justifique a sua resposta. Gente, no caso aqui do Drummond de Andrade, maravilhoso, o personagem foi o foco do conto. E o foco do conto foram suas ações. Então, o personagem foi o elemento evidente no conto, né? E também as ações do personagem, ok? E aí depois tem fala, porque a gente falou sobre o conto. E aí a gente já vai andando, passando as páginas, e nós vamos chegar lá já no jargão, para a gente trabalhar o jargão um pouquinho, na página 69, ó, terminando a nossa parte aí. Então, aí vem falando de jargão e eu já vou entrar aqui, que eu já dei essa aula, vou passar rapidinho, que é o jargão, ó. Segundo Platão e Fiorin, o jargão é um vocabulário típico de uma dada especialidade profissional. Nesse contexto, ele é usado especificamente pelas pessoas que compõem determinado segmento profissional. Há, por exemplo, o jargão dos profissionais da informática, o jargão dos médicos, o jargão dos profissionais da área corporativa, dos jornais, jargão dos publicitários, jargões do futebol, né? Aí a gente deu aquele exemplo sobre o furo, né? Aí analisando, o furo é uma notícia dada em primeira mão. Hoje está tendo uma... Olha, ontem teve uma notícia muito interessante, né? Que foi dado um furo de reportagem, a prisão do Queiroz. Não que eu estou falando isso, estou contando apenas. E em um vínculo da imprensa dá um furo, né? Não sei quem foi o primeiro a falar, mas deram esse furo. Então, o jargão corporativo, feedback, essa é uma ação realizada após a entrega de algum trabalho, por exemplo, quanto chefe ou outro funcionário ou uma empresa, tá? Entrega seus produtos direitinho, faz aquele marketing e tal, você dá o feedback, ó, legal, foi ótimo, tá? E assim por diante. Aí a gente tem vários tipos de jargão: peticionar, chorar as pitangas, exaltar, o olho da cara, né? E qual que é a diferença de jargão e gíria? É uma linguagem utilizada por grupos de profissionais e socioculturais. São gírias utilizadas por médicos, advogados, professores. Já a gíria é uma linguagem utilizada em um determinado grupo social. Surfista, que é surfista, não é surfista não. É surfista, sulista, né? Vamos ver, rap, cantores. Uma linguagem muito usada no cotidiano, uma linguagem informal pelo fato de ter um sentido figurado, ou seja, chutar o pau da barraca, descontrolou, né? No mundo da lua, irado e assim por diante, ok? E agora nós vamos começar com um estudo em vermelho. E antes de começar, eu queria mostrar para vocês a coleção que eu tenho do... Ai, fica até difícil para pensar, vocês vão entender porque lembra uma vez que eu falei para vocês do Sherlock Holmes? É muito pesado o livro aqui, ó. A coleção dele, do Sherlock Holmes. Aí são 4 livros, é muito pesado, se cair no pé de um, quebra, né? Aí nós temos aí o volume 1, volume 2, volume 3. Vocês estão aqui, né? Ai, peraí, tem que tirar assim, pronto. Porque é pesado, gente, vocês não têm noção, né? Então que pesado. E é legal, ó, para vocês conhecerem, ó, a capinha, todo bonitinho, já li, tem uma... Ganhei de presente do meu esposo, eu gosto de ler, já falei para vocês que gosto muito de ler.
Então, o primeiro aqui é o volume 1, foi o primeiro. E aí a gente tem o quê? O estudo em vermelho, né? Muito legal, tá aqui. O estudo em vermelho, todinho aqui, maravilhoso. E assim, ó, para vocês verem. Aí tem todos os livros, aqui, todos os contos, né? Então aqui a gente tem, ó, nós temos aqui, ó, o estudo em vermelho. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. A primeira parte do estudo em vermelho e a segunda parte do estudo vermelho, igualzinho tem no livro de vocês, tá bom? Então ele vai dar até as 128 páginas. E aí depois vem outros livros, o Sinal dos Quatros, aqui são 3 livros, né? E as Aventuras de Sherlock Holmes, ou seja, 3 contos policiais aqui. Muito bom. Para quem vive brigando comigo, falando que eu só leio. Porque eu sempre falo sobre literatura hispânica, porque eu gosto muito, porque eu gosto muito. Mas nós temos aqui o Sherlock Holmes, né? Do Arthur Conan Doyle. E é maravilhoso. Então agora vamos lá, né? Para nosso Sherlock Holmes. E aí a gente logo de cara, ele já vem contando aqui pra gente, ele faz uma apresentação, quem é o culpado, e a gente vai passar. Espero que vocês estejam gostando pra caramba desse livro, porque é maravilhoso, né? Vamos lá, então? A história de Estudo em Vermelho é narrada por quem, gente? Quem? Vamos lá? Ó, não vai? Ah, pelo médico John H. Watson, né? O Dr. Watson, né? Esse é o primeiro do Estudo em Vermelho. Tô aqui com vocês, tá? E aqui, ó. Bora lá. Depois a gente passa para a segunda parte aqui. Para a segunda parte, não, para a segunda pergunta. Deixa eu ficar de cá. Em sua primeira aparição na história, aonde está Sherlock Holmes? Primeiro, o Dr. Watson vem contando para vocês como que é a parte todinha, da onde ele saiu, o que que ele estava passando, o que que ele estava acontecendo com ele, não é verdade? Que ele é formado em medicina, que ele estava no regimento, toda a parte ele conta primeiro dele para depois adentrar no outro personagem, que é o Sherlock Holmes. E o mais interessante é que esse é o primeiro conto do Sherlock Holmes. Então, a gente não é aquele conto que a gente já viu, às vezes, no filme, tudo, que ele já tá lá na frente, os dois já estão morando junto e tem toda aquela coisa. Não, isso é o começo da história. E aí, como quem que apresenta ele, então ele vem falando tudo, aí ele vê depois de muito tempo de se machucar bastante e tudo, e lembrando, o Arthur Conan Doyle e o autor, né, ele era médico de exército, né, de guerra, esses trem, então assim, muita coisa do Dr. Watson tem a ver com ele, muita coisa do Sherlock Holmes também tem a ver, lógico, é uma ficção, mas ele pode ter emprestado aí alguma coisinha, certo? Então, na sua primeira aparição na história, onde está Sherlock Holmes? Vamos lá? Aí nós temos na página 14, tá? Que ele vem contando aonde que está o Sherlock Holmes. Ele estava no laboratório de um hospital. E eles têm um amigo em comum, que é o Stanford. E o Stanford fala um monte de coisas sobre Sherlock Holmes. Olha, Holmes, ele é assim, ele é uma boa pessoa, mas ele é um pouco diferente. E o Watson estava em uma situação financeira difícil quando encontrou Stanford, um jovem que havia sido seu cirurgião assistente. De que forma o colega ajudou Watson a superar suas dificuldades financeiras? O ajudou apresentando um colega, Holmes, para dividir a casa e as despesas. Seria uma casa mais confortável e ainda teria alguém para não morar sozinho, que aí está na página 12 e 13, tá? Do livro. Aí a gente vem falando aqui. A outra pergunta, a quarta pergunta, ele fala assim, ó. Antes de dividir o mesmo apartamento, Sherlock Holmes e Watson decidem contar um ao outro seus piores defeitos. Escreva na tabela a seguir os defeitos de cada personagem. Não pus todos, mas tá aí, ó. Sherlock Holmes fuma, tem produtos químicos em casa, faz experiências e fica deprimido e bravo. E não fala com ninguém. Já o Dr. Watson tem um cachorrinho, não gosta de barulho,
levanta em horas impróprias e é extremamente preguiçoso. Depois a gente vai ver que o Sherlock também tem um momento lá que ele é meio down, meio preguiçoso, tá? Está na página 19 e 20. Aí ele pergunta na letra B: e quanto a você? Em sua opinião, quais são os seus piores defeitos? Liste a seguinte. Gente, isso é muito pessoal. Porque às vezes o que pode ser defeito para um não é defeito para o outro, né? Por exemplo, assim, todos têm defeito. Às vezes a arrumação demais, ter toque demais, forma um defeito, né? Às vezes ser certinho demais, ser correto demais, ser justo demais. Não que isso são qualidades, mas todo mundo tem defeito, não é verdade? Então, às vezes a gente quer as coisas muito certas e às vezes não consegue, né, meus amores? Então vamos lá, faz uma lista aí e depois você me conta. Quero saber. Hum, vamos para 5. Holmes é chamado para investigar Gregson para resolver um crime. Gregson. Assinar que tipo de crime foi e que lugar ocorreu. Gente, um assassinato de um cavaleiro americano em Londres. E isso ele fala, não sei se tem aqui, se eu conseguir achar, porque eu marquei, depois tirei, mas ele fala que assim que recebem a carta, tem uma parte da carta, na página 39, ele fala que um cavaleiro bem vestido, cujos cartões de visita traziam o nome de Enoch Debler, que é o nome dele, Cleveland, Ohio, Estados Unidos, ou seja, nos Estados Unidos. E aí depois nós temos também, que é a sexta questão, né? Holmes explica no capítulo 4 a razão pelo qual chamar a investigação do crime de um estudo em vermelho. Qual é essa explicação? Usou a linguagem artística, o fio vermelho do crime entremeia a meada descolorida da vida. Nossa missão é desenrolá-lo e instalá-lo expondo em toda a sua extensão, ou seja, ele vai pegar o fio, né, um estudo em vermelho e desinstalar ali toda aquela questão. Para que onde ele vai? O que aconteceu? Por que mataram? Cadê a aliança? Então tem várias coisas aí, tá na página 62. Amados, falar desse livro é muito bom, então a gente vai ter outro momento para falar mais um pouquinho dele, tá? Outra videoaula. E aí eu deixo vocês com essa imagem e com a frase do livro, assim, uma frase, quase um parágrafo inteiro, mas tão maravilhoso, tão maravilhoso. Para mim, o cérebro humano, em sua origem, é como um sótão vazio, que você pode encher com os móveis que quiser. Um tolo vai entulhá-lo com todo tipo de coisa que for encontrando pelo caminho, de tal forma que o conhecimento que poderia ser-lhe útil ficará soterrado, ou, na melhor das hipóteses, tão misturados a outras coisas que não conseguirá encontrá-lo quando necessitar dele. O especialista, ao contrário, é muito cuidadoso com aquilo que coloca no seu sótão cerebral. Ou seja, guarde as coisas, mas guarde as coisas interessantes, coisas que você vai precisar para a vida. Ah, professora, como é que eu vou saber? Isso aí você vai aprendendo ao longo do caminho, ok? Isso aí é uma frase do Sherlock Holmes. E deixa eu ver até aqui se eu consigo. Tinha separado. Eu não sei. Ah, sim. Está na página 24, tá? Se eu não me engano, o segundo capítulo, segundo parágrafo. Então, é uma frase do Sherlock Holmes explicando para o Dr. Watson. Foi o Dolly que colocou, e o livro é um estudo vermelho. Abraços, beijos e até a nossa próxima aula.